Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2, tá? 100.2, e é um programa que o caro telespectador e ouvinte pode ouvir nesta rádio indiferido aos sábados às 12, domingo às 21 horas, e também ver na televisão independente de Moçambique às 21 horas de domingo, terças e quinta-feira. Boa noite, Fernando Lima. Bem-vindo a mais um programa numa semana em que se celebrou o Acordo de Paz de Maputo. Exatamente. Esperamos que seja desta vez que as armas vão finalmente calar-se. Que a terceira seja de vez. Exato. É um programa que vamos olhar com profundidade neste acordo que foi assinado nesta terça-feira. Vamos também comentar o lançamento da primeira pedra da fábrica de gás liquefeito da Anadarko, feito na Península de Afuns, em Palma. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu foco de semana, que é a nova central solar em Mucuba. Exato. Entrou em exploração comercial este parque solar de Mucuba, ou seja, a primeira grande central solar em Moçambique, uma central que vai acrescentar 40 megawatts à produção nacional de energia. Para se ter uma dimensão do que é que significam estes 40 megawatts, isto significa que tem a capacidade para providenciar energia para 175 mil famílias. O que é importante. Isto dá para alimentar uma cidade de média dimensão. Usa a capacidade solar. Isto significa que é uma central amiga do ambiente. Uma central que, segundo os seus financiadores, evita a emissão para a atmosfera de 75 mil toneladas de carbono, de emissões de carbono por ano. Portanto, significa também que Moçambique, passo a passo, vai entrando nesta agenda do ambiente, o que é importante. Isto é um projeto em que entram duas empresas norueguesas, nomeadamente o Norfund, que não é bem uma empresa, é um fundo. O Norfund está também no fundo Arise, que agora são acionistas do Mozambique, a Scatec, que é uma empresa norueguesa, e finalmente a eletricidade de Moçambique. Isto está a fazer uso de um dos mais antigos elefantes brancos de Moçambique, que era uma visionária fábrica de algodão, de transformação de algodão do tempo do socialismo, com o patrocínio da extinta RDA. Nunca chegou a funcionar, não obstante todos os equipamentos terem sido enviados da RDA para Moçambique. Uma parte nunca chegou a Mucuba, ficou pura e simplesmente abandonado em diversos portos de Moçambique. Mas era uma grande fábrica que tinha a capacidade para produzir algodão que Moçambique jamais produziu, ou seja, a sua capacidade de transformação de fibra era muito maior do que toda a quantidade de algodão jamais produzida, mesmo nos tempos mais altos do tempo colonial. Exatamente. Portanto, isto agora é um parque solar, o maior do país, uma vez que temos outros parques mais pequenos. Portanto, a energia solar... E vai acrescentar valor na matriz energética de Moçambique. Absolutamente. Aliás, estão planeados mais parques solares, uma vez que a energia solar é uma energia de futuro e utiliza recursos naturais disponíveis e, importante referenciar sempre, amigos do ambiente. E o sol nasce para todos, temos o sol em abundância. O sol, e a probabilidade de falhar é remota. As ondas, a água, são tudo recursos que temos à disposição
e que devemos usar com mais propriedade se queremos contribuir para a defesa do ambiente. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso principal tema deste programa, que é o Acordo de Paz Definitivo de Maputo, selado nesta terça-feira em Maputo. O presidente Nyusi, na sua intervenção, disse que Moçambique não mais será teatro de guerra. Mas, Fernando Lima, olhando um pouco, porque é muito importante olhar um pouco para o passado, este é o terceiro AGP, e vimos que os conflitos eleitorais são apontados como uma das principais causas para a quebra destes acordos assinados entre o governo e a Renamo. Acha que é desta que já foram ultrapassados todos esses empecilhos que minam a paz? A Frelimo está preparada, Fernando Lima, para deixar que as eleições sejam livres, justas e transparentes e não resvalamos para uma situação de AGP4? Bem, eu espero que sim, mas devo reconhecer que o presidente Nyusi tem uma tarefa gigantesca pela frente. Costuma-se dizer que o tango dança-se a dois, portanto a Renamo tem que fazer a sua parte, mas há um papel muito importante para a Frelimo. A Frelimo tem um líder, o presidente Nyusi, que tem feito coisas muito importantes para que a paz seja definitiva. Este acordo tem uma grande pegada digital do presidente Nyusi, mas, infelizmente para ele, o seu trabalho não está terminado. Tal como na terça-feira o embaixador Mirko Manzoni disse, o trabalho mais complicado começa agora. Portanto, há como que um trabalho de pedagogia que o presidente Nyusi tem que continuar a fazer, como fez quando se encontrou por sua iniciativa pessoal, indo falar com Afonso Dhlakama em fevereiro de 2015. Depois, em 2017, se não estou em erro, quando foi a Gorongosa, aliás, ele mencionou precisamente isso, no dia 6 de agosto. No dia 6 de agosto. Portanto, são iniciativas muito marcantes nos passos que se deram para alcançar a paz. Mas isto significa que o presidente Nyusi tem que ser este humilde peregrino que tem que continuar a trilhar os caminhos da paz com os militantes do seu partido, para que não haja revanchismo, para que haja integração. Estes obstáculos internos de que o Suf Momad falava de que o presidente Nyusi conseguiu vencer, acha que estão mesmo ultrapassados ou apenas estão adormecidos e voltarão no momento exato? Os obstáculos não estão ultrapassados, mas há claramente obstáculos que o presidente Nyusi ultrapassou. Senão não se chegava a este acordo, e o Suf Momad está muito certo quando reconhece este mérito ao Presidente da República. Portanto, ele tem que continuar a fazer mais, a pressionar mais os setores conservadores do seu partido, tem que ter uma bancada parlamentar que esteja mais consentânea com os desígnios da paz, com os desígnios da inclusão, tem que ter toda uma máquina de pessoas novas que têm uma percepção diferente de como os moçambicanos devem conviver entre si. Porque o que tramou, vamos usar esta expressão, o que tramou os dois acordos anteriores, sobretudo o primeiro acordo, é que assinava-se um documento e depois tudo voltava ao normal, ou seja, tudo voltava à situação em que a Frelimo sempre foi a força dominante em Moçambique. Ora, é esta a questão que tem que mudar, ou seja, o mesmo espírito que foi aplicado, por exemplo, às Forças Armadas, que seja aplicado para outras forças, que seja aplicado na vida pública, nas escolas, nos hospitais, portanto, para que ninguém se sinta excluído, porque é o sentimento de exclusão. É uma série de manipulações de natureza eleitoral, legal, que
levam a este sentimento de frustração que depois desagua em violência. Mas então, pelo nós conhecemos todos as causas que fizeram, que estiveram na base deste eclodir de novos focos de violência em Moçambique. Mas pelo menos neste novo figurino que vai começar agora com as eleições de outubro, já não há aquela máxima de que o vencedor leva tudo. Bem, mas... Está um pouco afastado. Há a possibilidade da oposição também controlar alguns territórios, como, por exemplo, governar algumas províncias, apesar de haver aquelas reticências, que poder é que tem um governador? Tudo bem, teoricamente é assim, e esperemos que o princípio teórico que foi acordado seja exatamente materializado em termos práticos. E esta é uma das questões muito importantes, apesar de, quanto a mim, é tosco este acordo de descentralização, mas é mais importante que a descentralização seja acomodada através de princípios legais estabelecidos, através de leis, do que através de um acordo entre Nyusi e Dhlakama, ou Nyusi e Ossoufo Momad, em que, para se acomodar às pretensões da Renamo, o presidente Nyusi iria, ou potencialmente iria nomear 6 governadores, que eram as províncias reivindicadas pela Renamo. Ora, isto tem acolhimento legal, no sentido de que é premissa presidencial nomear os governadores, mas não tem enquadramento que estes governadores são eleitos pelo voto popular, mas foram nomeados por desígnio e no âmbito dos poderes presidenciais. Penso que este acolhimento é muito melhor. Os mediadores internacionais trabalharam muito neste sentido. Dhlakama percebeu o alcance maior que uma percepção desta natureza teria, e que o país também ficava melhor protegido desta forma. Ou seja, as leis ficam e os homens passam. Amanhã não haverá presidente Nyusi, não haverá presidente Ossoufo Momad, mas a lei da descentralização está lá, e é isso que importa. Muito bem, agora vamos olhar um pouco para o pronunciamento do Ossoufo Momad, que também fez um discurso estruturante e muito forte. Garantiu que a Renamo não mais voltará a cometer os erros do passado, mas não deixou de frisar, aí onde ele colocou o acento tônico, que as eleições devem ser livres, justas e transparentes. Eu penso que as duas intervenções feitas no espaço de uma semana por Ossoufo Momad são muito importantes. Primeiro, para sinalizar as razões porque a Renamo recorreu à violência. Em princípio, isto não deveria acontecer. É muito anormal que haja um partido que se senta no Parlamento e, ao mesmo tempo, tem um braço armado. Em termos teóricos, podemos definir esse braço armado como um exército privado. É perfeitamente anormal, embora teoricamente há outras explicações. Não é um exército privado, são os remanescentes do Acordo Geral de Paz de 1992. Temos sérias dúvidas sobre os números apresentados por Ossoufo Momad de um pequeno exército de mais de 5 mil. 5 mil pessoas, mas nós sabemos, pelas experiências que temos dos próprios reassentamentos, quantas centenas ou quantos milhares de pessoas apanham sempre boleia com estes projetos do reassentamento. De maneira que, digamos que também na Renamo se está a fazer um processo de reassentamento, que é dar um futuro melhor para estas pessoas que ficaram tantos anos nas matas, e também para aqueles que no princípio da década da última década entraram no mato
por força do exílio unilateral de Afonso de Dhlakama e da sua vivência. Porque houve muitos recrutamentos. Sim, em 2012. É essa claramente a minha compreensão, que houve recrutamentos de jovens para a Renamo depois que Afonso de Dhlakama se refugiou na Gorongosa. E em cada acordo a Renamo sempre garantiu o Afonso de Dhlakama, isso o fez em Roma e também em setembro de 2014, que não mais voltará à guerra. Mas mais tarde argumentou que foi empurrada para esta situação para a situação do confronto, por causa das questões eleitorais. Agora, depois deste AGP3, sente que o Ossuf Momad e a Renamo estão preparados para não protestar uma eleição que consideram não livre, justa e transparente, recorrendo ao mesmo método que nós já conhecemos? Bem, eu poria as questões numa outra plataforma. Enquanto permanecerem as raízes, as bases da desigualdade em Moçambique, da pobreza, sobretudo com este novo fenómeno de Moçambique, que é a pobreza urbana, a pobreza nas grandes cidades, o fenómeno de Renamo 2, Renamo 3, Renamo 4 está lá. Está lá. Portanto, talvez o protagonista não seja o Sr. Ossuf Momad, mas será uma qualquer outra Renamo, que poderá ter qualquer outro número, mas em situações de extremada pobreza, de grandes desigualdades sociais. É isto que acontece. Nós temos o fenómeno do Brasil, que é um país de proximidade, porque conhecemos com alguma profundidade aquilo que acontece, onde há todos estes grupos armados e violentos das favelas. Os grupos das favelas não é porque as pessoas têm tendência criminosa ou são delinquentes por tendência, ou estejam nas drogas, porque as drogas é um meio fácil de fazer dinheiro. Todo o fenómeno da criminalidade, da droga, do roubo, do pequeno roubo e do grande roubo, derivam das condições sociais das pessoas. Portanto, qualquer governo de Moçambique, governo de futuro, tem que olhar atentamente para aquilo que é este chavão muito grande, que são as assimetrias sociais, ou seja, as desigualdades, a forma como os diferentes territórios de Moçambique se desenvolvem, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, uns com taxas de mortalidade infantil maiores do que outros. Então, todas estas questões têm que ser abordadas pelos governos, e os governos têm que fazer esta engenharia, esta arquitetura, para não extremar posições sociais e políticas que conduzam a novas Renamos. Portanto, o posicionamento do Ossuf Momad é válido, tem razão de ser, mas se não vamos ao fundo das questões, outras Renamos aparecerão. Um partido dirigido por um rapper, que é um género, digamos, musical de clara contestação social, e os líderes deste país têm que estar atentos a estas formas de contestação. Enquanto isso não acontece, há por exemplo, como diz numa entrevista concedida esta semana ao canal de Moçambique, Adriano Vunga, que o Partido Frelimo tem de mudar o seu ADN. Tem claramente que mudar o seu ADN. Ninguém nega toda a herança histórica do Partido Frelimo, da sua liderança enquanto movimento de libertação, mas o ponto fundamental é que nós alteramos radicalmente a Constituição em 1990, consolidamos esta mudança de fundo com o Acordo de Paz em 1992, e o Acordo de Paz de 1992, e aqui há um grande equívoco,
não foi um acordo de paz só com a Renamo. Foi assinamos um acordo em que aceitamos ter uma nova mundividência para o próprio país, em que outros atores têm idênticos direitos às pessoas que militam no Partido Frelimo. Portanto, é de facto este partido dominante, este partido com raízes históricas profundas, que também tem que fazer um grande esforço de introspeção para se enquadrar ele próprio numa nova visão de Moçambique, condição sine qua non para que não existam novos focos de tensão e conflito em Moçambique. Muito bem, vamos olhar também para a intervenção da chefe das Relações Exteriores da União Europeia, Frederica Mogherini, que reiterou que a missão de observação eleitoral estará em peso em Moçambique, da União Europeia, é a maior de sempre, cerca de 100 observadores. É uma forma polida que a União Europeia encontrou para dizer que duvidamos da seriedade dessas eleições? É uma forma polida de dizer que estão atentos àquilo que aconteceu num passado recente, e nós sabemos que a União Europeia e outros parceiros internacionais foram muito moderados nos seus posicionamentos sobre os últimos atos eleitorais, mas musculando uma presença assinalável nas próximas eleições gerais, estão exatamente a dizer que querem estar prontos para reportar outros fenómenos que não este objetivo que é proclamado por todos, que são eleições livres e transparentes. Moçambique tem, quanto a mim, 2 ou 3 testes importantes, porque vai passar nos próximos meses, e o teste é sobretudo um teste para o atual governo e as suas lideranças. O teste da paz, o teste das eleições credíveis e a punição exemplar para aqueles que defraudaram o país, no chamado caso das dívidas ocultas, porque estes 3 elementos são extremamente importantes para Moçambique resgatar a sua credibilidade internacional. Eu sei que o país tenta pôr a sua melhor face, a dizer estamos a fazer projetos, estamos a desenvolver o país sem o contributo da comunidade internacional. Bem, isto é uma meia verdade. O dinheiro não entra no orçamento de Estado, mas, por exemplo, sabemos que o Banco Mundial põe 450 milhões no projeto Sustenta. A mesma, o dinheiro vem para Moçambique. Se contabilizarmos as ajudas bilaterais dos parceiros, vamos ver que uma parte significativa dos orçamentos que eram canalizados para os fundos de Estado são canalizados diretamente para os projetos, incluindo os financiamentos muito mais generosos para organizações da sociedade civil. E depois de Roma, os acordos de Maputo, este que assinou-se nesta terça-feira, tiveram convidados de peso. Vários chefes de Estado e governo, representantes da União Europeia e também da União Africana, e todos fizeram o seu discurso. É uma forma que se encontrou, trazendo todos os convidados, colocar pressão e um outro peso aos subscritores e também ao país, de que, atenção, estamos vigilantes, tenham vergonha para que não voltem ao passado. Eu penso que funciona também dentro dessa perspectiva. Se não me engano, foi Ag Geingob, que é o atual presidente da Namíbia, que disse qualquer coisa como: nós estamos a ver-vos. Portanto, aqui estamos a assistir a este momento muito feliz da assinatura deste acordo, mas estaremos atentos se vocês voltarem à guerra. Portanto, tem este simbolismo, mas o acordo de paz foi assinado
por alguns destes participantes internacionais que estiveram na terça-feira em Maputo. Por outro lado, há também este simbolismo de natureza protocolar, que isto não é apenas um assunto interno que diz respeito aos moçambicanos. Claro que diz respeito aos moçambicanos e é sobretudo um assunto de moçambicanos, mas que tem esta participação internacional e que atesta muito mais credibilidade nas nossas vidas. Não é por acaso que quando casamos ou quando fazemos outras cerimónias familiares, gostamos de trazer sempre um padrinho de peso. Mas quando já vais a terceiras ou quartas núpcias, já que já não acredita em si. Não, nem há muitos convidados que nem querem estar presentes nessas cerimónias. Portanto, teve este simbolismo e certamente que, se formos reincidentes, haverá claras punições para Moçambique. Aliás, no caso das dívidas ocultas, é isso que se passou. Não é que foi a primeira vez que as autoridades moçambicanas violaram princípios tácitos de boa governação, de transparência, de boa utilização das finanças públicas, da utilização dos donativos. Mas, digamos que o rombo foi tal, a maneira de o fazer foi de tal modo, usemos a palavra descarada, que a comunidade internacional achou é desta vez que temos que dizer basta e, portanto, este país vai ser sancionado por más práticas de governação. A terminar este tema, até que ponto foi importante as várias referências que Filipe Nyusi fazia ao líder histórico da Renamo, Afonso Dhlakama, e de simbolicamente ter escolhido exatamente o 6 de agosto para a assinatura, que foi o dia em que pela primeira vez os dois se encontraram nas matas de Gorongosa. Ele repetiu quase 4 vezes. Eu penso que o Presidente da República tem sido muito genuíno em todas essas manifestações de afeto. Ou seja, não é uma coisa, como se costuma dizer na gíria, de boca para fora. As palavras valem o que valem, têm o seu simbolismo e uma pessoa não chama irmão a toda a gente, não chama pai, não chama mãe a toda a gente. Portanto, quando uma pessoa decide dizer que este é o meu irmão, é porque há um sentimento profundo de afeto. Eu já agora não sei também quem é que disse e que bateu no coração várias vezes, não sei se foi o Mirko Manzoni, mas o que fica é aquilo que nos vai na alma, que nos vai no coração. E eu, portanto, voltando ao início, acho que é muito genuíno esta forma de tratar por irmão o Afonso Dhlakama e também o Suf Momad. Por exemplo, na terça-feira, fora do discurso formal, Nyusi falou de Marcelo Rebelo de Sousa. Acompanhámos a visita a Portugal quando ele reiteradamente tratou Marcelo de irmão e Marcelo tratou Nyusi de irmão. É muito genuíno, mas também ao nível dos processos ajuda muito, porque há o sentimento intrínseco. Se as pessoas têm este sentido de irmandade, devem trabalhar exatamente naquilo que é expectável de dois irmãos se entenderem, embora também sabemos das parábolas e tudo, de quão muitas vezes os irmãos se transformam naquilo que se designa de irmãos desavindos. Gostou da postura de Filipe Nyusi e o Sufo Momad neste processo, sobretudo nestes 2 acordos, do Gorongosa também daqui de Maputo? Há quem fazia uma comparação com a linguagem corporal entre Armando Guebuza e Afonso Dhlakama no acordo de 5 de setembro de 2014, que a sua linguagem corporal indiciava de que estes voltarão de novo à confrontação. Gostou de ver aquele abraço entre Filipe Nyusi e o Suf Momad?
Claro que gostei, embora também, se é possível, falar do meu estado de alma, gostaria mais que fosse um abraço entre Afonso de Acama e Nussi, porque claramente de Acama foi um dos grandes arquitetos deste acordo, e eu penso que Nussi sente exatamente nessa mesma maneira, que sem de Acama ter compreendido a profundidade dos entendimentos, ter dado os passos que deu, digamos, na direção certa, não seria possível este acordo. Digamos que Ossuf Momad trilhou um pouco nas pegadas deixadas por Afonso de Acama. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco sobre a fábrica de energia da Anadarko, cuja primeira pedra foi lançada esta semana na Península de Afuns, em Palma. Fernando Lima, depois da decisão final de investimento, esta semana foi lançada a primeira pedra para a fábrica de eletrificação na Península de Afuns, em Palma, Cabo Delgado. Este é um passo importante que reforça a garantia da viabilidade do projeto. Exatamente. É esse o simbolismo da primeira pedra, ou seja, que os grandes trabalhos para a construção das duas fábricas de LNG vão começar. Numa primeira fase, a grande obra do projeto será o porto de descarga em Afungi, por onde vão chegar parte dos materiais, uma vez que a estrada haverá também materiais que serão entregues por estrada. Aliás, conjuntamente com a primeira pedra foi inaugurada, passa a expressão, a estrada que liga, digamos, a Estrada Nacional número 1 a Afungi, a estrada que liga Mocimbo à Palma não tem a designação de Estrada Nacional número 1, mas claramente é essa espinha dorsal do país. Não sei se depois, tecnicamente, vão considerar que a espinha dorsal vai a Ngomano e ao Rovuma por essa via, e não esta via de Palma. De qualquer forma, há uma estrada de muito boa qualidade que liga a estrada principal para Palma a Afungi. Claramente, esta estrada, uma estrada de 12 km, foi feita para possibilitar não só a circulação rápida dos trabalhadores do projeto, mas sobretudo as grandes cargas. Mas as grandes cargas virão por mar, até porque isto evita estas situações, estas limitações de natureza securitária que existem neste momento. Mas no passado, e vamos lembrar o tempo colonial, a barragem de Caora Bassa, feita num terreno muito mais difícil que, portanto, a morfologia dos terrenos de Cabo Delgado, ou seja, a barragem de Caora Bassa foi feita na montanha. Todos os grandes materiais pesados foram transportados por terra, e não obstante a guerrilha da Frelimo para bloquear esta construção. O que é certo é que a barragem foi construída. Portanto, tenho a certeza que as multinacionais que estão presentes em Afungi vão usar, claro que isto encarece os projetos, mas vão utilizar todos os meios para que os materiais necessários à construção do projeto cheguem a Afungi. Aliás, neste momento, por exemplo, o transporte de passageiros para o projeto entre Afungi e Mocimbo da Praia
é feito por helicóptero. E também as agências internacionais que comentam sobre a segurança levantam esta questão sobre questões de segurança e dizem que há claras indicações de contínua de degradação desta situação e há uma ausência de uma resposta eficaz. Isto está a encarecer todo o projeto e, sobretudo, aumenta o custo às subcontratações. Várias empresas têm que ser subcontratadas. Fernando Lima esteve lá e como é que viu este ambiente de segurança? Bem, eu acho que para as pessoas que acompanham mais ou menos a situação pós-guerra no Iraque, se é que há uma situação pós-guerra no Iraque e se a guerra não continua no Iraque, acho que Cabo Delgado e aquela zona específica é um bocadinho de Iraque. Claramente, grandes preocupações securitárias, uma presença discreta de várias companhias de segurança internacionais na área, uma grande presença não tão discreta de forças armadas moçambicanas no terreno, com muitos meios logísticos que estão a ser fornecidos exatamente pelas multinacionais. Esta sensação também muito clara de que, portanto, os autores da violência, as pessoas que se dedicam à violência nesta zona, convivem diariamente com os protagonistas dos novos projetos, porque são pessoas da população, são pessoas que convivem diariamente com as pessoas que estão ligadas aos projetos e, portanto, por isso mesmo que é tão fácil para eles fazerem os ataques. As mesmas katanas que durante o dia são utilizadas para a machamba, para as atividades agrícolas, e há uma grande tradição em Cabo Delgado, por todo o país, mas em Cabo Delgado e naquela zona específica há uma grande tradição de toda a gente andar sempre de katana na mão. A mesma katana que é utilizada para a agricultura é utilizada à noite para cortar cabeças às pessoas. Portanto, a questão de fundo, quanto a mim, não é o reforço da repressão, a repressão sobre a população e sobre os suspeitos de estarem envolvidas com ações violentas, mas ganhar estas pessoas para o projeto, dar emprego às pessoas, dar educação, dar formação, para que a população local sinta que faz parte deste projeto. Assentar as pessoas, criar uma nova vila, esta vila de Quitunda, que foi inaugurada, que foi aberta há 2 semanas e foi inaugurada no mesmo dia. Vi pela televisão, aparentemente são casas é uma vila com alguma qualidade. É uma vila de muita qualidade. Eu acho, eu tive a oportunidade de visitar as casas e é mesmo uma vila com arruamentos alcatroados, com saneamento de qualidade, escolas, com água canalizada dentro das casas, com eletricidade dentro das casas. Claro que estarei curioso de saber como estará esta vila 5, 10 anos depois. Não, mais cedo, daqui a 3 anos. Mas tomaram muitas vilas de Moçambique ter esta qualidade, ou seja, uma vila que foi, digamos, inaugurada, se esta expressão tem algum sentido, mas com posto policial, com cadeia dentro do posto policial, com posto administrativo, com mercado, com centro comunitário, com terminal de autocarros, ou seja, tudo foi pensado nesta pequena, que não será tão pequena assim, é uma vila para mais de 500 famílias, portanto é
é uma vila para 3 mil pessoas. Portanto, a dimensão desta vila é assinalável, mas eu acho que se incorporou muito nesta vila algumas lições que se aprenderam com os assentamentos de Tete. Eu sou um privilegiado porque conheço o assentamento da Val, da Rio Tinto, e não há qualquer comparação com esta vila modelo e os assentamentos de Catem e o outro assentamento da Rio Tinto em Tete. E também vamos ter uma construção de um aeródromo que está ao cargo da Gabriel Couto. Isto é um projeto que já vinha ou é em resposta à falta de garantias de segurança que a Anadarko quer ter todas as suas bases colocadas em Afungi? Não, faz parte do projeto inicial, ou seja, a ideia é que a Afungi tenha uma conexão internacional, ou seja, que se possa viajar do Quênia, da Tanzânia, da África do Sul, diretamente para a Afungi. Por isso mesmo que a pista, na sua concepção... Isto não mata, por exemplo, um aeroporto que foi construído agora, internacional de Nacala? Claro, e por isso mesmo, na sombra, as autoridades moçambicanas têm puxado muito, têm pressionado as multinacionais a utilizar Nacala. Por isso é que criaram estas restrições de natureza legal, dando o estatuto de aeroporto internacional a Nacala. Inclusivamente, Nacala tem um estatuto diferente de Nampula e de Pemba. Pemba é o aeroporto com mais condições da região, exatamente para tentarem bloquear a utilização internacional de pistas de aviação como Mocímboa e como Pemba. Isto é uma minha opinião pessoal, mas eu tenho a certeza quase absoluta que mais lá para a frente, e sobretudo a partir do momento em que a primeira fase da pista esteja concluída, que acontecerá em dezembro, com as pressões de segurança que também existem, que as autoridades moçambicanas vão abrir mão destas restrições, porque facilmente a Anadarko, neste caso a Anadarko, porque é ainda o principal parceiro, uma vez que a ExxonMobil ainda não tomou a decisão final de investimento, mas com as restrições de segurança, com o impacto que a Anadarko já tem sobre as próprias operações de segurança, ou seja, uma parte do apoio logístico à segurança da zona é financiado pela Anadarko. Facilmente se compreenderá que voos diretos para a Afungi são parte deste esforço securitário. Basicamente, e isto também faz parte do pacote que as autoridades moçambicanas têm reivindicado, eles querem que a Anadarko construa posto de migração, posto policial, posto alfandegário, enfim, as estruturas necessárias a um aeroporto de qualidade internacional. Claro que isto são infraestruturas que, em princípio, deviam ser construídas pelo governo de Moçambique. Aliás, como na vila de reassentamento, em situação de normalidade, quem constrói o posto, a esquadra da polícia, a cadeia, o posto administrativo, é o Estado, não é a Anadarko que devia andar a preocupar-se com estas questões. Mas pronto, são as especificidades do processo moçambicano. Falando do Estado a construir infraestruturas, o Estado está a construir a base logística de Pemba, mas sabemos que a Anadarko também tem a sua base logística lá na península de Afungi, e a Anadarko é um cliente de peso. Isso também não mata a base logística de Pemba? Eu penso que não. De acordo com as explicações que me foram fornecidas,
a dimensão deste projeto é tal que só a Anadarko vai precisar do porto de descargas de Afungi, vai precisar de Nacala, vai precisar de Pemba, da Pemba atual, que tem este cais flutuante montado por uma empresa francesa, mas vai também precisar da base logística que está a ser construída nas costas do atual porto de Pemba. Claro que há um problema, tanto quanto eu sei, de natureza legal, em relação à propriedade da base logística, em relação aos próprios sócios desta base logística. Há conversações e há operações que estão a ser desenvolvidas para alterar este estado de coisas, porque, e sobretudo, quando a ExxonMobil entrar também neste jogo, portanto estamos a falar da exploração do Bloco 4, esta base logística de Pemba também vai ser necessária. Portanto, há a necessidade de se clarificarem situações de propriedade e de natureza societária em relação à base logística. A Anadarko também garantiu que o material que vai ser usado na edificação das infraestruturas, agora que foi lançada a primeira pedra, será totalmente moçambicano. Conhecendo as dificuldades que há aqui em Moçambique de ter materiais, blocos, pedras, areias, é líquido uma declaração um pouco política para agradar o tal do conteúdo local. Do ponto de vista político, se lhe podemos chamar de política, a Anadarko lançou um grande desafio para as instituições moçambicanas. Quando eu digo instituições moçambicanas, significa empresas que são moçambicanas ou estão baseadas em Moçambique. Por exemplo, no caso do cimento, temos várias fábricas de capital internacional, turco, chinês, sobretudo. Portanto, significa o seguinte: já que vocês querem conteúdo local, nós vamos comprar pedra, areias, outros inertes e cimento até um valor de 150 milhões de dólares a entidades baseadas, registadas em Moçambique. No caso do cimento, isto tem um outro desafio adjacente. Nós sabemos que os grandes depósitos de calcário, a matéria-prima fundamental para se processar o clinker, que por sua vez é a matéria-prima com que se fabrica o cimento, mais cimento de fundação, cimento para as estruturas de betão, tem que obedecer a determinadas especificações. É diferente fazer uma fábrica ou uma ponte do que ter cimento para uma pessoa fazer a casa própria. Portanto, isto é um grande desafio para essas fábricas, ter este cimento com especificações próprias e também com matérias-primas de inclusão local, porque é muito fácil fazer o saco de cimento se todas as semanas houver um granaleiro que atraca em Nacala, atraca na Beira ou atraca em Maputo a trazer clinker do exterior. Portanto, é importante que tudo isto exista em Moçambique e que o cimento fornecido às bases de LNG em Afungi seja um cimento, digamos, genuinamente moçambicano e não só moçambicano porque tem gravadas as letras Made in Moçambique no saco de cimento. Sempre o mesmo problema do ovo moçambicano, do frango moçambicano, que tem que ser de facto um frango moçambicano e não o frango sul-africano ou brasileiro, que depois leva o rótulo lá na origem a dizer Made in Moçambique, como agora as bananas moçambicanas levam o rótulo Made in South Africa para serem colocadas com o rótulo
made in South Africa nos mercados internacionais. Muito bem, Fernando Lima. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos o acordo de paz de Maputo assinado nesta terça-feira. Olhamos também para as operações de gás na Península de Afuns, no Cabo Delgado, onde a Anadarko lançou a primeira pedra para a construção desta fábrica de gás de liquefeito. Boa noite, eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Pontos de Fernando Lima.